Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos de uma forma simples para que os nossos irmãos que não têm muito assim, muita experiência com os escritos e venham entender de uma forma clara. Quem normalmente não entende isso aqui é religioso. O religioso ele pode tanto ele tem, quanto mais estudo ele tem, menos ele entende. Parece que é uma coisa, uma coisa proposital. Quanto mais ele estuda, mais ele fica enrolado na teologia. Mais ele acredita, porque ele é engenheiro, aí ele fala, não, eu vou acreditar em quem é um teólogo, porque ele estudou igual a mim, ele é mestrado, ele tem doutorado, ele fez lá 4 anos de faculdade, ele é um universitário igual eu, então eu vou acreditar nele, que ele é um doutor, ele é um teólogo. E fica aí, comendo, comprando Lé por Cré, misturando Lé com Cré. O problema das pessoas, em geral, é ler a Bíblia e não respeitar, né? Para que época foi escrito, para quem foi escrito, quem eram os ouvintes, o porquê foi escrito, as tradições há 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos, o que eu vou ler aqui está escrito aí, há quase 2000 anos atrás. Está escrito ou foi dito por aquele que falava pelo Espírito da Graça há quase 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos atrás. Sabe o que é 2000 anos? Você já parou para pensar o que significa 2000 anos? E aí, o que faz? Traz para os dias de hoje como algo sendo escrito, que foi escrito o ano passado. Foi aí durante a pandemia, aí alguma pessoa pegou aí uma caneta, um papel e começou a escrever isso. E a pessoa vive isso, pratica e acredita nessas coisas respeitando essa época. Como foi escrito aí há 2000 anos, há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Fala, não, isso é recente. Isso aí foi escrito agora na pandemia. É perigoso até alguém aí próximo ao governo ter escrito isso aí. Aí entra a pessoa, sabe, falando assim, esse cara é um ateu, olha, ele tá caminhando para ser um ateu. O que ele tá falando aqui, ele tá fazendo as pessoas virar ateu. Oh, meu Deus, isso é uma ignorância tão grande, sabe? O que prova que uma pessoa igual eu não é ateu é eu confessar Deus em mim. É eu confessar a morada dele em mim. O que prova que eu não sou ateu, eu não sou incrédulo, é que eu acredito nos escritos bíblicos. E por eu acreditar nos escritos bíblicos, eu respeito as épocas para quem foi escrito. É assim que é. É simples. A interpretação é essa. É você respeitar os times dos escritos bíblicos. Essa é a fé. Não tem mais nada para se cumprir. Então, como eu vou ser ateu, se o tabernáculo espiritual de Deus, que está em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, está no meu espírito. O próprio Deus faz morada no meu espírito, esse espírito que pertence a ele. Como que um cara igual eu pode ser ateu? Como que eu posso estar caminhando? Aí, um perturbado fala, não, você é ateu porque você está falando que tudo se cumpriu. Ué, mas isso não é ser ateu. Isso é ser racional. Isso é entender a interpretação do escrito bíblico. É acreditar no que Jesus falou quando ele viria. É acreditar em Paulo, quando Paulo falou que quando Jesus iria vir. É acreditar em Apocalipse, lá no capítulo 1, versículo 10, o que significou o dia do Senhor. É acreditar em Apocalipse 14, 6 e 7. É Apocalipse 11, versículo 15, quando foi tocada a sétima e última trombeta. Então quer dizer que acreditar nesses escritos é ser ateu? É ser uma pessoa ateu? Não seria melhor você falar assim, você reconhecer e falar, olha, esse cara aí, a cada vídeo dele ele mostra mais que realmente ele acredita no Deus vivo, viu? Ele acredita que Deus é o Espírito. Não é mais fácil você aceitar isso?
Você fala, nossa, esse cara aí, olha, ele tá gravando vídeo até de camiseta regata. Caramba, isso daí então mostra uma certa intimidade com o pai. Claro que é intimidade. Claro que é intimidade. O meu criador, ele não é carrasco. O meu criador, ele não é o Deus, o toma lá da cá, o Deus da religião. O meu criador, ele não vai descer a chibata em mim porque eu estou de chinelo de dedo, bermuda e camiseta regata. Claro que não. O que agrada ao meu Deus é o meu coração. É os meus pensamentos. É essa abrição de boca aqui que dá vontade de eu arrancar esse pescoço meu. Abrição de boca aqui que me irrita. O que agrada a Deus são os meus pensamentos, é o que eu faço ao meu próximo. O que agrada ao Pai é o que eu falo a respeito dele. O que agrada ao meu Criador é eu viver por fé. Então quer dizer que eu sou um ateu porque eu vivo por fé? E o que é viver por fé? Você do outro lado está falando. É eu acreditar que o batismo foi na cruz, Romanos 3, 6 e 3. É acreditar, Mateus 24, 34. Jesus disse que não passaria daquela geração sem que ele voltasse. Isso é viver por fé. Viver por fé é acreditar em Apocalipse 21, versículo 2 e 3, que foi estabelecida a nova Jerusalém espiritual e o próprio Deus, em espírito, faz morada em meio. Isso é viver por fé. O viver por fé é confessar que eu não preciso de um pedaço de pão e um cálice de suco para dizer que eu tenho comunhão com o Criador. Claro que não. Eu vivo por fé. Agora, você do outro lado que me chama de ateu, você não, você é um carnal, você é um religioso, você é um fariseu. Você precisa de sinais, de milagres e maravilhas para acreditar. Você é ateu. Você é um desconfiado. Você é desconfiado. Opa, será que esse Deus existe mesmo? Então eu quero fazer prova. Eu não preciso nada disso. Eu precisar fazer prova com o meu pai, com o meu Criador? Claro que não. Mas aí, do jeito que eu falo aqui, você do outro lado fala, não, agora ficou comprovado que esse cara não tem o Espírito Santo, não. Do jeito que ele fala isso, falando que ele tem intimidade com o Pai, com o Criador, e eu aqui na minha igreja orando 12 horas, de joelho no chão, comendo poeira, falando que eu sou o pó da terra, que eu sou o micróbio do animal, que eu sou isso. E aí esse daí, esse folgado no YouTube falando que ele tem intimidade com o Criador, ele é ateu. É esse seu pensamento. Porque você é um carnal. O meu Criador, tanto faz eu estar aqui desse jeito, como se eu estivesse na praia de sunga, de chinelão de dedo, dando uns tibum no meio dos tubarão lá em Pernambuco. Desde que eu respeite o meu próximo, não tem nada a ver. O meu Criador, ele se sente feliz se eu estiver numa festa de aniversário de casamento, numa confraternização, sem extrapolar em nada. Sem gula, sem bebedeira, sem vício, sem desrespeitar o próximo. Então, assim é a intimidade que nós temos com o Criador. O meu Criador não precisa de envelope. O Senhor, que é o Espírito que eu creio, ele não precisa de vassoura ungida. Ele não precisa de caroço de feijão. Ele não precisa de água na cabeça, de óleo na cabeça. Claro que não. O meu Criador, ele não está em um templo de pedra. Não, tá nada. O seu deve estar, porque você é religioso, então o seu deve estar, mas o meu não. O meu não está de forma nenhuma. Então, a cada dia que passa, eu me sinto mais à vontade de falar dessa intimidade que eu tenho com ele. E que os meus irmãos aqui que estão entendendo como que é o jogo, que estão entendendo como que é esse jogo espiritual, eles também vivem da mesma forma. Ninguém coloca a culpa em Deus pelos tropeços, porque os tropeços que causam na nossa vida é a nossa ganância, é a nossa soberba, é a nossa carnalidade. Deixemos a carnalidade de lado para você ver se alguém tropeça. Ninguém tropeça. Aqui não. Aqui não. Então eu falei esses 9 minutos e 45 segundos de propósito que eu quero falar isso daqui. Veja. Sobre o véu na cabeça da mulherada. Sobre o homem
não usar boné, não usar nada. Então veja, isso daqui eu vou fazer uma leiturinha rápida e em cima disso a religião pega esses escritos arcaicos, velhos e caducos que foi dito ou foi escrito há quase 2000 anos, pega isso daqui e coloca nos dias de hoje, dentro desses templos, dessas choupanas que eles chamam de igreja, dentro desses cercadinhos, desses currais de homens maus e gananciosos e ladrões. Aí pega isso daqui e a pessoa vive isso daqui como se ela tivesse sido transladada para quase 2000 anos atrás. Vê, elas estão no ano 2023, hoje, nesse mês de março, mas a cabecinha delas, desse religioso, está há 2000 anos atrás. Quase 2000 anos atrás. Olha que absurdo. O corpo dela está no mês de março de 2023, mas o intelecto dela, o subconsciente, está há quase 2000 anos atrás. Quase 2000 anos atrás. Vivendo nas reverências que eles faziam naqueles dias. Porque lá eles estavam debaixo, eles estavam saindo da lei. Imagine como era, sentia-se um odor da lei em todo canto, em todo lugar que eles naqueles dias iam, andavam e zanzavam, eles sentiam aquele cheirinho de lei. Alguns locais um odor mais forte, em outros um odor mais fraco, mas o que exalava era lei. O que exalava naqueles dias era escravidão, eram mandamentos, eram preceitos. Eram aqueles montes de fariseus, de judeus, de líderes religiosos, de religiosos, zanzando naquelas pequenas cidades, naqueles vilarejos, com as suas roupas enormes, suas franjas, seus filactérios na testa e no braço, olhando e ameaçando, você vai para isso, você vai para aquilo, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Então era um temor, o que exalava, o cheiro naquele tempo era o cheiro do temor. Será que você está conseguindo pegar essa sensibilidade? As pessoas estão com o corpo em 2023, só que a mente estão vivendo de acordo com esse escrito, o pessoal estava em pânico. Escrito há quase 2000 anos. Vai colocar isso na cabeça de um religioso. Vai. Tenta pra você ver. Então Paulo, ainda exalando aquele odor da lei, Paulo disse assim, está escrito que Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2 em diante. Eu os elogio, estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, que não está aparecendo aqui, deixa eu fazer só uma configuraçãozinha rápida aqui, porque eu não sei o porquê que não está aparecendo aqui, mas deixa aqui, que isso aqui eu domino bem, aqui é só fazer isso aqui, ó, fazer isso aqui, puxar para baixo aqui, eu estou fazendo ao vivo, que é para você ver como que a gente desenrola isso aqui, fazer toda essa configuraçãozinha, aqui, deixa eu ver, tá bom, não precisa mais fazer nada não, aí aqui embaixo ficou menor, mas a gente vai lendo e vai vendo. Então, assim, do versículo 2, ó, texto da Nova Almeida Atualizada, NA. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, olha aqui, ó, e retêm as tradições, hoje essas tradições já eram daquela antiguidade. Eu posso usar essas tradições hoje, porque aqui Paulo não tinha passado, os irmãos ali não tinham passado pelo juízo do ano 70, não. Assim como eu as transmiti a vocês. E a religião fala o quê? Nós devemos ser tradicionalistas. Porque Paulo assim ensinou os irmãos. Ô, cara pálida. Só que isso aqui já faz quase 2000 anos. A tradição que Paulo estava falando, e Paulo foi fariseu. Paulo era hebreu, Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo aprendeu a lei aos pés na escola de Gamaliel. Então você imagina o tanto de tradições que existia na cabeça de Saulo. Você acha que quando ele começou a pregar a graça, ou até o último dia, quando ele foi decapitado, ele tinha se libertado de todos os resquícios da lei? Você acha que ele fez isso? O cara que nasceu
na lei. Por isso que todas as epístolas dele sempre tem algum resquíciozinho da lei. 3. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, veja, todo homem que ora ou profetiza, existe o dom da profecia hoje ainda? O dom da profecia não ficou lá no ano 70, quando o perfeito veio? Não está isso lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 10? Quando o perfeito viesse, então os dons acabariam todos? O dom de profetizar? Então isso serve para os dias de hoje? Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se é vergonhoso para a mulher tosquear-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Deixa eu ler isso aqui na Bíblia, na NVI, que eu estava lendo antes de fazer isso aqui na NVI. O texto é mais elegante. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. O homem carnal é a imagem de Deus? O homem cheio de defeitos, cheio de transgressões, cheio de nojeira, cheio de imundícia? O que é a imagem de Deus? Deus é espírito, Deus é carne? Não, é espírito. Então o que é a imagem e semelhança dele? O espírito. O espírito que é a imagem de Deus. Não esse corpo carnal imundo. Paulo disse, em minha carne não habita bem nenhum. E você acha que uma carne é algo que é transgressor, algo imundo, vai ser a imagem do Criador? O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Isso daqui Paulo estava falando porque ele estava falando de tradições. Isso aqui está dentro de um contexto de tradições. Pois o homem... Então deixa eu parar aqui, a 7. Entende-se que esses versículos falam o quê? Quando eles se reuniam, era no finalzinho você vai ver que Paulo fala, isso daí não é costume nosso. Então era costume de alguns, quando eles se reuniam, provavelmente nas sinagogas ou em templos judaicos, eles tinham esse costume de usar véu. O homem não tinha cabelo comprido, tinha essas coisas. Isso era costume deles, para profetizar, para orar. Aí, só aqui já elimina o que eu quero falar. Pode-se usar isso nos dias de hoje, sendo que o templo terreno de Deus, considerado que era templo de Deus, onde eram levados dízimos, alimentos, onde eram oferecidos sacrifícios, holocaustos. Quando foi derrubado esse templo? Não foi no ano 70 DC? Depois disso para cá, o templo de Deus é o quê? É o do Brás? É o do Vaticano? Ou o templo de Deus é Apocalipse 21, 2 e 3? O templo de Deus é espiritual, onde Deus habita. É espiritual? E Deus não disse lá também pela boca do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34, que depois daqueles dias ninguém precisaria falar mais dele, porque todos o conheceriam, do menor até o maior, e as leis dele ele colocaria no coração e no entendimento das pessoas? Então por que você precisa cumprir isso daqui? Usar véu, se reunir, ou profetizar e orar, se não existe mais templo terreno? Se Deus falou para ninguém mais falar depois daqueles dias foi o juízo do ano 70. Agora, você acha que o que eu estou falando isso aqui um religioso vai entender? Claro que não. Entende isso aqui uma pessoa que já está no caminhar, uma pessoa que está começando a entender os escritos bíblicos, a graça, o evangelho eterno. Então isso daqui é coisa de 2000 anos atrás. Essa situação desse véu, essa situação dele se reunir para orar, para profetizar, foi quando tinha dom, quando havia necessidade da oração, quando havia a necessidade da profetização, da revelação, dos dons. Porque o evangelho deveria ser pregado, deveria ser disseminado, deveria ser espalhado. Porque o juízo estava próximo para eles. Então as boas novas do reino de Deus deveria ser falado, principalmente aos judeus, que o juiz já estava às portas e que o juízo já estava vindo. No ano 70 veio o juiz e julgou as tribos de Israel de uma forma espiritual, e foi dado fim ao tempo, foi dado fim a tudo, e foi estabelecida a justiça eterna.
A Bíblia, os escritos bíblicos se cumpriram todos no ano 70 DC. Então, essa passagem do véu, isso aqui que nós estamos lendo, isso é algo inútil para os dias de hoje, porque não tem mais que se reunir em templo nenhum, não tem mais que se reunir em lugar nenhum. Ah, mas eu quero fazer uma confraternização na minha garagem. Fica à vontade. Mas eu tenho certeza que se você é uma pessoa que conhece a graça, não vai ter pão e suco, não vai ter dízimo, não vai ter dedo e riste, não vai ter mulher usando véu, não vai ter ninguém de joelho orando. Não vai ter ninguém orando. Aí você do outro lado já tá pulando. Ué, mas se eu vou me reunir, então não vai orar? Porque oração é coisa de judeu. Você vai ficar orando? Oração é coisa de judeu. Os discípulos não falaram? Os discípulos de João Batista oram e fazem jejum. Os discípulos dos fariseus que penduraram Jesus oram e fazem jejum. Aí os seus discípulos, Jesus, comem e bebem. Porque os discípulos estavam com Deus. Se Deus está em mim, para que eu vou orar e jejuar? Para que eu vou dobrar joelho? Para que eu vou ficar clamando, suplicando? Para que eu preciso estar numa garagem com alguém? Eu não estarei orando? Eu não estarei fazendo coisa de judeu? Eu não estarei fazendo coisa de fariseu? Aí você faz, você vê o que você quer da sua vida. Você quer mostrar que você está vivendo por fé? Você quer mostrar que você está vivendo espiritualmente ou você quer viver como um religioso? Você que sabe. Ah, mas fulano se reúne como igreja, cada um faz o que quiser. Ah, mas fulano se reúne em sinagoga, tô andando para ele. Ah, mas a pessoa diz que não vai sair lá do dedinho e do chapelão, tô andando para ele. O entendimento da Bíblia é isso, tudo se cumpriu. Você goste ou não goste, tudo se cumpriu. Então isso daqui é a coisa mais fácil do mundo para mim entender. Se a pessoa, igual a pessoa já perguntou, e o véu que as mulheres tinham que usar? A palavra passado, pretérito, tinham que usar, porque era a tradição deles. Eles se reuniam para orar, para profetizar. Coisas que os fariseus que penduraram Jesus faziam e não agradava a Deus. Tá entendendo? Aí você fala, não, mas desse jeito eu vou virar um ateu. Como que você vira um ateu, meu irmão? Se o que está em você, o Espírito pertence a Deus. Eu estou nessa caminhada há 4 anos e pouco, eu não sei, eu não virei ateu, coisa. Pelo contrário, cada dia eu me fortaleço mais no Espírito. Eu não tenho desejos nenhum carnais. Não oro, não faço jejum, não faço nada. E aí? É simples assim. Porque eu não preciso, eu não me escondo. Eu não uso a Bíblia para me esconder atrás dela. Eu não uso um templo para me esconder atrás das paredes, igual o religioso faz. Religioso, ele fala, não, se eu sair disso, eu vou voltar para o crack, para a cocaína, para o homossexualismo, para o roubo. É porque você é um carnal. A sua mente é carnal. Você não se converteu ainda. O dia que Paulo disse, o dia que você se converter, o dia que esses bilhões de religiosos se converter, não precisa mais de homem nenhum com mão na cabeça, não precisa mais nada disso. Então isso daqui aconteceu, esses dizeres há quase 2000 anos. Isso era coisas tradicionais para eles naqueles dias. Aí continua, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Olha que palavra linda aqui. Julguem entre vocês mesmos, é apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Veja, respeita isso há quase 2000 anos. Naqueles tempos eles faziam, eles ficavam orando, jejuando horas e horas. Paulo não ensinou ninguém a jejuar. Mas os judeus ficavam orando e jejuando lá 24 horas por dia. Diz que Tiago tinha o joelho de camelo, o apelido dele era joelho de camelo, que tanto que ele ficava só orando.
Jesus subia para orar, os discípulos ficavam a levantar. Devia ficar contando piada, jogando pedrinha, disputando pedrinha. E Jesus ia lá orar. Falar com o Pai. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Tem utilidade para quê nos dias de hoje isso? Ah, mas lá na CC Calango Pulando, lá usa véu. Por mim pode usar o que quiser. Mas o corpo está em 2023, mas a mente daquelas pessoas está há 2000 anos atrás. É simples assim. 14. A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Você vê, Jesus de Nazaré, pelo jeito, ele não andava cortando cabelo. Tinha os cabelos longos, não sei por que isso, porque se a pele dele era igual pedra de jaspe é marronzinho, então se é marronzinho, então Jesus não tinha aqueles cabelos europeus igual mostra, né? A própria natureza das coisas não ensina vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto, ou como véu, se eu não me engano, na Nova Almeida atualizada, acho que fala véu, né? Deixa eu ver aqui. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. 16. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Veja que esse negócio de véu, esse negócio de homem com cabelo comprido, cabelo curto, eram coisas era tradição de alguns, mas que Paulo mesmo diz que eles mesmos não tinham nada disso. Porque Paulo pregava a sã doutrina, Paulo pregava a liberdade do Cristo ressuscitado, Paulo não pregava a lei. Então essas religiões que ficam por aí pregando véu, pregando homem do lado, mulher do outro, isso aí é porque prega a lei. Fica ensinando coisas de 2000 anos atrás. O fim da lei foi Cristo. O fim desses costumes aqui de véu, de homem com cabelo curto, homem com cabelo longo, tudo isso era dedo em riste. Tudo isso era jugo, era fardo pesado. Paulo não pregava isso. Paulo pregava a liberdade no Cristo ressuscitado. Então, meu irmão e minha irmã, comece, se você não faz isso, comece a respeitar as épocas. Comece a viver na liberdade de Cristo, não na libertinagem. Porque tinha parado, né? Tinha dado um tempo, mas voltou de novo aqueles meninos, aquelas crianças, voltou de novo. Eles pegam algum versículo solto, alguma parte, algum corte de vídeo, aí eles falam, então desse jeito eu posso fumar, usar droga, beber. Sabe por que a pessoa fala isso? Porque na mente dela, no coração dela, está esse desejo. Aí ela pega uma deixa para falar, tá vendo? Então em cima disso eu vou fazer isso. É porque a pessoa é carnal. É porque na mente dela ela quer fazer isso. Então ela usa de pretexto. Ela usa de um pretexto para fazer o que ela quer. Aí amanhã ou depois ela tá lá com a fuça toda estourada, toda quebrada, ou então ela tá atrás das grades porque ela fez alguma coisa grave, foi preso, aí vai um parente, aí vai falar, tá vendo? Lembra aquele cabeçudo do canal Limpos pela Graça? Ele falou que eu podia fazer tudo, então por isso que eu caí aqui, aí o diabo me trouxe para cá. Que o diabo é a carne dela, o desejo da carne falou mais alto, falou mais forte que o espírito, porque ela se escondia atrás de uma religião. Aí ela caiu nas grades, caiu na chibata, aí bota a culpa. Você sabe o que é isso? É mente pervertida. É a pessoa que está se escondendo atrás da Bíblia, ou se esconde atrás de uma cortina de fumaça religiosa. Ele está procurando só um pezinho para ele cair no baile do Alalaú, para depois ele ter alguém para usar como, foi culpa desse daí. Eu não estou nem aí, se você fizer, faça o que você quiser. A Bíblia é bem clara. Aquilo que a pessoa semear é aquilo que a pessoa vai colher. Eu não estou nem aí se você vai querer voltar para as práticas carnais, que você está aí escondido, você está se escondendo aí. Agora, quando você se converter de verdade, você não vai depender de nada, você não depende do que eu falo, você não depende de nada.
Sua dependência é inteiramente do Espírito, que ele estará em evidência e a sua carne estará morta. Morta não que não morre a carne, mas ela estará enfraquecida, bem fraquinha. Aí você não precisa mais se esconder atrás da religiosidade, atrás de nada não. Porque aí você não vai fazer nada disso, porque você sabe que quem está em você é o Criador de todas as coisas. E é ele que estará dominando os seus pensamentos. Aí o livre-arbítrio da sua carne, o livre-arbítrio, foi pro beleléu. Igual o livre-arbítrio de Paulo. Enquanto antes do encontro lá na estrada de Damasco, que está lá em Atos 9, a carne dele estava no livre-arbítrio. Ele fazia o que queria, matava cristão, prendia, perseguia. Mas no dia que ele encontrou o Espírito disse a ele, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí pronto, acabou o livre-arbítrio da carne, da natureza carnal dele. Acabou. Assim é com a gente tem a nossa carne ela tem um livre-arbítrio, e o livre-arbítrio da nossa carne é só para aprontar desgraceira. O livre-arbítrio da carne de um ser humano só serve para aprontar coisas contra o espírito. Mas aí, quando a pessoa ela vai se esforçando, ela vai ganhando conhecimento do espírito, a carne dela vai ficando fraca. Vai ficando fraca, e ela não precisa mais se esconder atrás de nenhum tipo de cortina de fumaça. Tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você, esse bate-papo. Espero ter sido útil de alguma forma. E volto a falar, respeite esse escrito aqui que foi para quase 2000 anos atrás. Se você fizer isso, você vai ver como é simples o entendimento da Bíblia. Não tem segredo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, 66 livros, não tem nenhum segredo para o seu entendimento. Basta acreditar nos escritos. Basta respeitar as épocas, tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, eu peço o seu like, seu joinha, que você compartilhe esse vídeo. E se você não é inscrito no canal, venha se inscrever neste canal, ativar o sininho para receber novas notificações. E vamos em frente, falando da simplicidade que é o entendimento dos escritos bíblicos. Não tem dificuldade alguma. Quando você deixa a sua religiosidade da porta para fora. Quando você procura entender de uma forma racional, de uma forma espiritual os escritos, aí então você vê como é fácil o entendimento da Bíblia, do texto bíblico. Tá bom? Então até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, o nosso Criador, aquele que nós temos intimidade, permitir. Até a próxima, tchau, tchau.